Bem, eu não fiz um vídeo sobre a aquisição da Activision por parte da Microsoft, então vamos entender o que está acontecendo agora nas negociações e o que pode vir a ocorrer. Bem, onde estamos na negociação? Boa parte dos órgãos reguladores do mundo já aprovaram. Apenas os Estados Unidos com o FTC e o Reino Unido com a CMA bloquearam a aquisição, faltando apenas a União Europeia, que ainda não se pronunciou, mas tem até 22 de maio para dar seu veredito, embora possa revelar a decisão mais cedo. Vamos para os órgãos e vamos ver o que pode acontecer com as decisões deles. Primeiro, a FTC dos Estados Unidos. A Bloomberg relatou que a FTC correu para entrar com um processo de bloqueio da compra da Activision, porque em conversas com a União Europeia, ela descobriu que a União Europeia estava inclinada a aprovar a compra. Então, a FTC se antecipou para tentar moldar a narrativa da aquisição. A questão com o FTC vai ser possível de ganhar, já que muitos analistas dizem que o FTC não tem um caso real, ele está somente enrolando a aquisição o máximo possível, já que o acordo de compra entre a Microsoft e a Activision vai até o dia 18 de julho. Caso passe dessa data, a Microsoft teria que fazer um novo contrato de extensão da aquisição. Então, uma hora, a FTC vai ter que negociar com a Microsoft. Alguns, incluindo a própria advogada da Microsoft, dizem que a Microsoft pode passar por cima da FTC, com a Microsoft concluindo a compra da Activision e incorporando ela ao Xbox e depois resolver isso nos tribunais. Mas isso aconteceria caso as pendências com a CMA e a União Europeia já tivessem sido resolvidas. Caso não aconteça, as negociações com a FTC podem se prolongar até 2024. CMA Reino Unido. A CMA bloqueou a compra da Activision e não aceitou as concessões que a Microsoft fez por 3 motivos. Primeiro, o acordo com as concessões não cobriu suficientemente diferentes modelos de negócio, serviços de jogos em nuvem, incluindo serviço de assinatura de vários jogos. 2. Não estava suficientemente aberto a provedores que pudessem desejar oferecer versões de jogos em sistemas operacionais de PC que não Windows. E terceiro, uniformizaria os termos e condições em que jogos estão disponíveis, em vez de estes serem determinados pelo dinamismo e criatividade da concorrência no mercado, como seria esperar na ausência da fusão. Então agora, a Microsoft precisa entrar com recurso contra o bloqueio para a aquisição voltar novamente para a mesa da CMA, para uma análise mais profunda, onde a Microsoft poderia negociar com a CMA para resolver esses 3 pontos, embora muitos dizem que só resolver a questão dos jogos em nuvem já seria suficiente. Mas o problema é que o grande argumento para bloquear a negociação é que a CMA diz que aceitar o remédio da Microsoft, que seria as concessões de colocar jogos em outros serviços, inevitavelmente exigiria algum grau de supervisão regulatória por parte da CMA. Por outro lado, impedir a fusão permitiria efetivamente que as forças de mercado continuassem a operar e moldar o desenvolvimento de jogos em nuvem sem essa intervenção regulatória. Ou seja, a Microsoft precisa achar uma solução para as preocupações da CMA que não precisem de supervisão dela. Uma solução que depois que a compra for concluída, a Microsoft não possa desfazer essa solução. A coisa que vem à minha cabeça seria uma possível venda de alguma parte da Activision, coisa que a Microsoft já falou que não vai acontecer. Então, a Microsoft vai ter que achar uma forma muito boa de persuadir a CMA, fazer um acordo para não aumentar o valor do Game Pass no Reino Unido, já que isso também é uma preocupação da CMA, fazer um acordo com a Amazon Luna e com a Blacknut, que são serviços concorrentes do Game Pass, porém pode ser uma boa arma, argumentando que se a Activision é uma arma que a Microsoft não pode ter, então ela também vai colocar esses jogos nos concorrentes. E eles não teriam como dizer que a Microsoft estaria com a vantagem desleal. Mas não sei se é o suficiente. Talvez tentar fazer acordos para colocar os jogos da Activision em serviços como o Soft Mais ou EA Play. Talvez se quisesse ir para uma loucura maior. A Microsoft poderia fazer um acordo de também não colocar os jogos da Activision no Game Pass por, 5 anos. Colocaria nas plataformas rivais nesse tempo. Acho uma loucura, como eu disse. E acho que não vai acontecer de qualquer jeito. A CMA não aceitaria, porque segundo ela, são remédios comportamentais e ainda precisaria de supervisão deles dentro desses acordos. Mas é bom colocar esses possíveis acordos na mesa, avisando que seria melhor isso do que vender parte da empresa. Mas tudo isso é supondo que a Microsoft quer de qualquer jeito manter o Xbox e a Activision juntos em todo o mundo. Porque uma das possíveis soluções seria a Microsoft criar uma Xbox UK e Activision UK e fazer com que as operações do Reino Unido sejam diferentes do resto do mundo. Enquanto no resto do mundo o COD está no Game Pass, no Reino Unido os jogadores pagam preço cheio e o COD não entra no Game Pass. Ou mesmo, as empresas se fundem no Reino Unido, mas eles criam um Game Pass do Reino Unido, onde os jogos da Activision não entram no Game Pass nem no xCloud. É uma possibilidade, uma barganha para aprovar o acordo ou até com uma solução própria,
E como dizem alguns analistas, com a DFC Intelligence, esse acordo com a CMA depende de quão longe a Microsoft pretende ir para essa compra ser aprovada. A estimativa é que as negociações com a CMA terminem só no começo de 2024, embora possam terminar mais cedo. A reguladora é a União Europeia. É a única dos grandes mercados que ainda não deu seu veredito sobre a compra, embora já dê a entender que vai aprovar a fusão, com diversas fontes dizendo a mesma coisa. Embora precisamos levar em consideração que muitos também achavam que a CMA aprovaria sem problemas. A União Europeia tem até o dia 22 de maio para revelar seu veredito, mas eles também podem revelar ele mais cedo. Depois de termos analisado o caso de cada regulador, a situação fica a seguinte: a Microsoft precisa de uma aprovação da União Europeia para seguir em frente com a compra, porque caso a União Europeia barre a compra, todo o argumento que a Microsoft está fazendo vai por água abaixo e esforça as posições da FTC e CMA. Nesse caso, eu acredito que a Microsoft desistiria da compra, pagaria o acordo de 3 bilhões de dólares da Activision pela desistência, porque será muito difícil para a Microsoft brigar com 3 reguladores ao mesmo tempo, ainda o fato de que levaria anos para esses casos se resolverem. E já, caso a União Europeia aprove, isso enfraquece as posições do FTC e CMA, e daí a Microsoft teria que voltar para as mesmas negociações da CMA, como eu disse, e fazer as concessões devidas, ou apelar que o governo do Reino Unido intervenha nessa aquisição a favor da Microsoft, como disse o Brad Smith, presidente da Microsoft. Caso a Microsoft consiga superar a CMA, ela vai para cima da FTC, provavelmente já incorporando a Activision ao Xbox e resolvendo o caso na justiça, já que aparentemente a chance da FTC ganhar parece mínima. Lembrando vocês também que dificilmente esse acordo, essa compra, termina esse ano. Se com o desenrolar das coisas a Microsoft for desistir da compra, pelo que vem acontecendo, ela vai tomar essa decisão até o dia 18 de julho, que é quando expira o acordo de fusão. Caso a Microsoft resolva estender junto à Activision essa data, então provavelmente a Microsoft vai até as últimas consequências para aprovar essa compra. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, fiquem com isso sempre e até a próxima. Fui!